Mas como nós falamos que queríamos falar sobre esses 4 animais, e eu confesso que eu não tinha atentado para a questão da formiga, né? Tem até umas piadas legais em relação a isso. Mas depois que eu li o texto, que fui examinar, que fui estudar, eu estou bem aquém de uma formiga. Por mais que o próprio Salomão tenha dito que 4 pequenos animais, e ele coloca pequeno no sentido de ser insignificante mesmo, porque até andando a gente mata as formigas. É um bichinho tão insignificante para a gente, que a gente nem se atenta para a realidade das lições profundas que uma formiga pode nos trazer. E creio que ao final desse tempo aqui nós vamos pensar assim, de um rapaz, não é à toa que o próprio Salomão diz, vai ter com a formiga, né? No sentido de vai, observe, se atente para esse bichinho. Eu não vou esgotar porque eu não sou biólogo, né? Eu não posso falar de formiga, nem sou especialista, não sei se tem uma especialidade na área para tratar sobre a questão de formiga, aí depois a gente pode pesquisar e ver. Mas aquilo que eu pesquisei, eu fiquei surpreendido e ao mesmo tempo fiquei confrontado com tudo que Salomão quis dizer, porque a intenção de Salomão, no texto de Provérbios, é tentar combater alguns comportamentos. Aqui, com relação à formiga, o comportamento é contra a preguiça, não é? Ele vai chamar atenção para aqueles que são sábios, dizendo, olha, venha observar o comportamento da formiga e veja que você precisa combater o seu comportamento de preguiça com esse bichinho que tem muito para nos ensinar. E aí eu fiz algumas pesquisas para a gente tentar compreender um pouco sobre o que é esse bichinho. Então o tema dessa mensagem é aprendendo com a formiga. E vamos lá para o texto bíblico, Provérbios 30, eu vou me acelerar por causa do nosso tempo. Provérbios 30, 24, diz assim, há 4 coisas muito pequenas na terra. Isso o Salomão falando. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias do que os sábios. Aí você já chama atenção para o fato de que essas coisas são pequenas, mas são de grande sabedoria. E a partir do versículo 25, ele vai se deter a formiga. O 26 fala sobre o outro animal, o 27 sobre o outro e o 28 sobre o outro. Então eu só vou ficar até o versículo 25. E diz assim, o 24, há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Só isso que eu queria ler. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade de já ouvir os teus servos nos alimentar por ela, e precisamos, ó Pai, que o Senhor continue não só através dele, mas através de todos nós, e em momentos constantes e contínuos sermos alimentados pela tua palavra. Nos dá um fechamento nesta manhã de mais uma exposição daquilo que o Senhor quer complementar com tudo que já foi dito aqui. É isso que queremos. E aos nossos irmãos que também ouvirão essa mensagem em outro momento, que seja uma oportunidade de compreender como um bichinho tão pequeno tem algo tão profundo para nos ensinar, e que sejamos ensináveis e que venhamos a praticar, porque não adianta nada, Senhor, estarmos aqui ouvindo, aprendendo, estudando, estarmos aqui, ó Senhor, numa manhã riquíssima de vários momentos de aprendizagem da Tua Palavra, e passando daquele portão, a vida continua a mesma, ou quem sabe até dentro do próprio portão, os nossos comportamentos os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes. Então o que nós queremos nessa manhã é que o Teu Espírito junte todas essas sementes que foram lançadas e produza efeitos em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então o foco do texto é buscar, de fato, confrontar. Em outro momento, no capítulo 6, ele vai falar isso, né? No capítulo 6, de 6 a 8, ele vai dizer: observe a formiga, preguiçosos, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. Eu estou lendo Provérbios 6, 6 a 8.
e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Depois ele vai falar no versículo 35 do capítulo 30 também, o versículo que nós colocamos como versículo-chave. E o capítulo 6, ele vai trazer essa confrontação, 6:6 de Provérbio, ele vai dizer justamente isso, vai ter com a formiga, observe a formiga, veja preguiçoso, como é que ela age e que sabedoria ela tem. Então a ideia aqui é que o sábio escritor, ele está chamando a atenção para que a gente se atente a esses quatro bichinhos e veja em cada um deles o que ele tem, o que eles podem nos ensinar, o que eles querem nos confrontar de atitude. Nesse contexto, o sábio confronta a atitude do preguiçoso. E pelo exemplo da formiga, ele diz que todo preguiçoso é aquele que não gosta de trabalhar. E por mais que a gente pense e até globalize e universalize a ideia de que preguiçoso é apenas quem não gosta de trabalhar, também devemos fazer a conexão com a ideia de que existem hoje na igreja muitos preguiçosos espirituais, que não gostam de trabalhar, fogem de trabalho, são verdadeiramente encostados. E aí a gente pode dizer que na visão do próprio Salomão, existem 3 características principais desse tipo de preguiçoso. O primeiro, ele vai dizer que é aquele que adia o começo de um trabalho, está sempre adiando, justificando, racionalizando, dizendo que não vai trabalhar por isso, por causa daquilo, porque aquilo outro, porque não tem tempo, porque não sei o quê. E aí é o que a gente mais vê, é a justificativa de não querer botar a mão na obra, porque está sempre racionalizando, colocando a razão em alguma coisa que pode ser real ou não. Então ele fica adiando o começo daquilo que deveria já ter começado. A segunda coisa que ele vai trazer é que é também aquele indivíduo também que não termina nada, né? Ele não termina nada, quer fazer tudo, mas não termina nada. Começa a fazer uma coisa, para, começa a fazer outra, para, e não conclui nada, porque o foco, o alvo, não é fazer alguma coisa, mas é ser visto, é ser reverenciado, é ser reconhecido. E a gente tem uma busca desesperada por isso. Parece que a gente está sempre em busca de querer reconhecimento, né? E por mais que a gente bata na tecla sobre isso, por mais que a gente queira mortificar o nosso corpo sobre isso, mas sempre ele quer ressuscitar, ele quer mostrar, olhe para mim, pense em mim, veja a forma que eu ajo, ó como eu sou especial, ó como eu sou uma pessoa maravilhosa, e a gente se volta para a gente, e como o alvo não é fazer o trabalho, é ser visto, nunca conclui nada. Isso é um problema sério, é um problema de descontinuidade. E tem gente que é assim, começa uma coisa, não acaba, começa outra, na vida, no modo geral. Começa uma coisa, não acaba, então para hoje e pensa assim, o que é que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo que eu não consigo concluir nada. E tem aquele também que quer fazer as coisas, mas quer fazer adaptando ao seu esforço e o seu modo de ser, né? Então, quanto menos esforço, melhor. Se alguém pode fazer por mim, também eu descanso. Se aquela forma de fazer é do meu jeito, é da minha forma. E a gente chega até a entrar na forma tão vaidosa de ser, que a gente acha inclusive que a forma que é feita só serve se for daquele jeito igual o que nós fazemos ou o que nós pensamos, e se alguém fizer diferente não é bom, porque o melhor quem faz sou eu. E infelizmente é isso que acontece, e parece que a gente olha para o texto e não consegue entender que é esse tipo de vertentes que o próprio Salomão está querendo falar, relacionando a postura do preguiçoso. Mas pior do que o preguiçoso que não gosta de trabalhar é o preguiçoso espiritual, que é um peso. Ele amarra, ele prende, ele de uma forma ou de outra é negligente, é desleixado, ele impede daquele que quer trabalhar, porque ele está ali, de uma forma ou de outra, percorrendo o processo da construção e impedindo, impedindo. E isso é preocupante. Então a formiga, ela parece que assume o lugar aqui de um cristão, é uma configuração para um indivíduo que está no reino de Deus. E como ele está falando para um povo judeu, como ele está falando para pessoas que entendem de forma bíblica, parece que pode se enquadrar um pouquinho com a gente. Quem sabe a gente possa ter essa intenção de compreender essa formiga como um cristão
que tem a sua vida vitoriosa e frutífera, né? E aí a gente passa a entender essa questão da preguiça e da formiga, né? Olhando na perspectiva espiritual, o que é que isso tem a ver conosco. Então precisamos pensar a princípio sobre a formiga, né? Temos 2 estágios de vida da formiga, e como eu falei, não quero trazer uma explicação mais detalhada sobre a composição, a existência. A ideia é só apenas passar uma visão geral para que a gente possa entender. Então o primeiro estágio é o estágio da larva, e eu acho interessante esse primeiro estágio, que é o estágio embrionário da formiga. É que todo formigueiro, a começar da própria rainha, trabalha para suprir esse embrião, essa larva, porque entende-se que essa larva é um potencial trabalhador. Então vamos estimular, vamos fortalecer, vamos alimentar, vamos cuidar para que essa larva chegue ao segundo estado, que é o estado de ser uma formiga adulta. E ela, como formiga adulta, a gente aprende também um detalhe muito interessante: nenhuma formiga ela está descontextualizada do seu propósito de vida. Toda formiga tem um propósito de vida, e nós vamos relacionar aqui pelo menos 4 ou 5 propósitos de vida. Ou é uma coisa ou é outra, mas a formiga só não é um ser inútil, só não é um ser preguiçoso. E primeiro aprendizado que a gente traz logo com relação a Salomão é falar isso, se alguém pode ser alguma coisa no estado da preguiça, não é a formiga, porque ela já nasce com um comportamento, com um propósito para ser alguma coisa. Ou ela vai ser a rainha, ou ela vai ser o trabalhador. Mas toda formiga é um trabalhador. E a gente então já começa a entender isso. Não existe um crente onde ele não possa fazer nada. Não existe um crente que está no corpo, que tem que ficar lá parado, só sendo alimentado, só sendo cuidado, só sendo paparicado. Todo crente nasce para ser servo. Todo crente nasce para servir. Todo crente nasce para desenvolver um ministério, para fazer alguma coisa no reino. E fazer alguma coisa no reino, não importa o que venha fazer, tudo tem a sua correlação e a sua reintegração e a sua interligação, porque não importa se é a rainha, se é um trabalhador, toda formiga é importante para o conceito de viver em comunidade. E é isso que a gente começa a aprender. E aí a gente pode também dizer que existem vários tipos, não é? Então toda formiga ela nasce, ou ela é construtora, ou ela é cortadora, ou é a rainha. Embora que a imagem está pequena, a rainha tem uma característica bem específica, porque ela é a maior formiga, né? E ela tem uma função de reproduzir. A rainha só serve para reproduzir, mas é uma função extremamente importante. Tem o macho e o soldado, que se assemelham nas suas características. Ela que protege o formigueiro, é ela que reproduz também com a rainha. Ela está ali também trabalhando para construir aquele formigueiro. Tem a tecelã, que é aquela que busca normalmente as coisas que vão trazer a nutrição. Então os doces, as coisas que pega pelo chão, ela vai levando e vai suprindo lá no formigueiro. E uma coisa nós não vamos encontrar uma formiga preguiçosa. Nós não vamos encontrar uma formiga parada. Nós não vamos encontrar uma formiga parando, vou ficar aqui esperando que você traga, proteja, que você reproduza. Não, toda formiga, ela é uma dessas características aqui. Ou ela vai trabalhar, construir, né? E as construções têm a ver com túneis, galerias, tem a ver com câmara, com depósito, até berçário elas fazem. E pode ser em qualquer lugar, pode ser em uma árvore, pode ser no chão. E a gente pensa que aquele buraco está ali, mas lá por dentro tem toda uma engenharia, todo um cuidado, que elas, no que diz respeito a essas características de uma formiga construtora, ela faz com todo o objetivo. E se você não sabe, lá dentro do formigueiro tem 3 compartimentos. Sabiam que tem compartimento lá dentro? O primeiro compartimento é o compartimento da reprodução, é o lugar exclusivo da rainha, para que ela possa reproduzir. O outro lugar que tem dentro do formigueiro é o reservatório,
ali está toda a reserva de alimentos. E o terceiro lugar é o lugar onde eles conseguem ficar juntinhos para passar o período do inverno. Todo formigueiro tem que ter esses 3 compartimentos. Então nós estamos falando de um bichinho aqui que é extremamente inteligente, de uma capacidade de previsão, de organização, que a gente fica assim abismado. E normalmente acontece isso com a gente, e eu creio que a partir de agora em diante ninguém vai querer detonar os formigueiros, né? Mas a tendência que a gente tem é passar logo o pé no buraco, não é? Não se preocupe não, porque tem um grupo específico, que são os trabalhadores, que vai abrir de novo aquele buraco. Vai abrir porque eles precisam daquele buraco para transportar, para levar as doentes, levar as que estão feridas, as que estão meio que começando primeiro as suas trajetórias. E uma coisa muito interessante em relação ao formigueiro e à formiga é que toda formiga madura, ela ensina a formiga mais nova a sua função. Então a formiga novinha que é construtora é ensinável por uma formiga maior que já é expert. Porque ela entende que precisa passar a função, a orientação para a mais nova. E aí você vai começar a ver uma série de coisas que nos ajudam a entender. As cortadoras, além de elas serem especializadas em cortar um alimento específico, ou um meio específico para proteger, a gente observa uma outra característica em relação a esse tipo de formiga. Normalmente elas conseguem cortar e levar 5 vezes, 10 vezes mais o peso que ela tem. Já observaram isso, né? Uma formiga pequena e está levando uma folha imensa, que cabe mais do que 5 vezes ela. E ela faz isso, não é porque ela é forte, ela faz isso porque ela tem um propósito. E o propósito não é para pensar em si, mas o propósito é pensar no formigueiro. Então eu vou levar, eu vou carregar esse peso, eu vou pegar esse peso, é muito maior do que eu vou me acabar todo para levar essa folha, mas eu vou levar porque eu estou pensando na minha equipe, no meu grupo. Eu estou pensando no bem-estar da minha futura geração. A rainha, por sua vez, ela tem a função de reproduzir. É uma rainha, ela é algo específico, ela tem um papel hierárquico fundamental no grupo. As coisas funcionam por meio dela, e quem sai da linha ela disciplina. A rainha, ela chega junto, principalmente as formigas que são as protetoras. Elas têm a tendência de querer conflituar uma com a outra, e a rainha vem, dá-lhe uma porrada em uma. Aqui não é lugar de briga, aqui é lugar de unidade. Nós temos um propósito, é armazenar para o inverno, e ela quebra qualquer tipo de dificuldade, de dissensão. Ela não deixa que o formigueiro tenha conflito. A rainha. Alguém tinha que fazer esse papel. Imagina as formigas tudo junto, uma formiga pensa de um jeito, outra pensa de outra, né? A forma de falar, né, irmão? Porque o animal não pensa. O animal, ele não tem alma racional. E aí, está ali, mas tem os instintos, uma quer fazer de outro de um jeito, outro de outro, mas a formiga está ali, a rainha, para dizer: olha, você tem que fazer isso, você é cortador, vai tomar conta do seu trabalho, você é construtor, vai fazer, e consegue controlar tudo, e se for necessário, inclusive ela mata. É um estado gravíssimo, mas se for necessário ela mata. E ela mata com o quê? Com a força e capacidade que ela tem, porque ela é mais forte que as outras. Então, se a coisa não está entrando no eixo, se uma formiga construtora está em conflito com a outra formiga e está trazendo problema para a coletividade do formigueiro, ela consegue intervir, dar-lhe uma porrada: tome seu lugar, vá conseguir seu caminho, faça seu trabalho, que você é importante tanto quanto os outros. Mas se perdurar esse comportamento, ela vai e esmaga. Porque o problema não é o bem comum, não é o bem do indivíduo, mas é o bem coletivo. O objetivo é se preparar para o inverno. O objetivo é manter-se unidos. O objetivo é ter suprimento. E se alguém está causando dano em relação a isso, alguém tem que tomar providência. E esse alguém é a rainha. Os machos e os soldados, eles têm essa função de querer proteger mesmo. Normalmente são aqueles logo tirados, não é? Você está ali no formigueiro e mexe ali, dê um tempinho aí que eles já aparecem tentando reabrir o buraco e dizer: olha, isso aqui tem dono, e se você partir para cima, se for um bicho com a mesma estrutura ou com a mesma capacidade de força, a formiga cai para dentro. Mas se for alguém muito mais forte, ela consegue criar alguns mecanismos, como por exemplo, acidentalmente você senta em um formigueiro, e aí quando pensa que não, você toma aquela formigada,
Mas, rapaz, como é que um bichinho daquele tão pequeno incomoda tanto? É a formiga protetora que está dizendo: você está invadindo um lugar que tem propriedade. A gente é o dono desse pedaço aqui. E eu não vou comprometer os meus companheiros que estão lá embaixo trabalhando. Não vou comprometer os meus companheiros que estão lá embaixo cuidando do ambiente. Então eu estou dizendo para você que aqui tem proteção, aqui tem cuidado. E aí dá aquele beliscão na gente. Normalmente as formigas soldadas têm uma característica de proteção muito peculiar. Qual é a particularidade? É que, se for necessário, ela, para proteger o formigueiro, ela morre. O que é que você faz logo quando você vai, bota um pé no formigueiro e que vem a formiga e começa a te dar uma pancada? O que você faz? Bate, não é? Ou seja, aquela formiga se sacrificou pelo formigueiro. Ela perdeu a vida, mas mantém íntegro o formigueiro, porque o objetivo dela não é os seus interesses, sua autossatisfação, mas o interesse é coletivo, é pensar na coletividade. Até aí deu para entender? Até aí deu para saber que a gente aprende alguma coisa com essa formiga? Então não tem nada na Bíblia que seja à toa. Tudo tem propósito. E o pote de mel? O pote de mel, o mais interessante é que o pote de mel, ou o tipo de formiga que traz os alimentos, ela traz e apresenta para a rainha. A rainha prova para saber se o alimento tem nutrição para um grupo. Você já viu alguma formiga comer alguma coisa? Ela vai levar para formigueiro. Chega lá, alguém vai apurar, porque essa comida pode fazer mal para o grupo. Então a rainha come, e como ela tem estrutura mais forte, estrutura mais resistente, o que vier de ruim ela suporta. Mas ela não permite que haja vamos dizer assim, uma pandemia dentro do formigueiro. Ela recebe a porrada, ela recebe o dano e só permite que o alimento seja transmitido se for realmente saudável para o grupo. E é interessante isso porque ela tem a função de depurar esse alimento e manter uma alimentação saudável. Mas o mais interessante também, o que acontece é que após essas formigas de pote de mel, ou aquelas formigas que trazem alimentação, elas chegam no formigueiro, traz o alimento é saudável. Interessante que ela vai para a segunda repartição. Ela fica nos cômodos da rainha. E eu pesquisando, questionei, mas por que elas vão para lá? Segundo alguns, não sei se é biólogo, não sei, os profissionais que estudam o comportamento das formigas, diz que lá elas recebem uma repreensão da rainha. Mas por que essa repreensão? Para elas não acharem que elas que mantêm a provisão do formigueiro. Então ela chega com o alimento e diz: aqui está o alimento, ela prova e diz: agora vai lá que eu quero conversar com você. Aí a formiga fica lá tudo esperando. Quando ela chega: olha, não é porque você trouxe o alimento que você é o bambambam, não, viu? Aqui todo mundo tem sua função. Então volte para trabalhar, traga mais alimento, mas não fique pensando que por você estar alimentando a gente, você é o porreta, tem que ser reconhecido, botar uma placa, a formiga que trouxe o melhor alimento. Não, você é igual a qualquer um e volte para trabalhar. É assim. Então recebe a repreensão. Se recebesse a repreensão de outra formiga, o que ela ia dizer? A formiga que leva o alimento: quem é você, formiga protetora? Você não bota comida aqui, eu que sou porreta. Mas recebe da rainha, porque a rainha é a líder. Não vai questionar a rainha, porque a rainha é forte. A rainha tem liderança. Que até no meio das formigas, a rainha tem liderança. Por quê? Porque assim Deus constituiu, não é? Então vem aquela formiga pote de mel levando aí um pedacinho de doce, né? Aí vai levando, chega lá no formigueiro: cheguei, eu que trouxe a melhor comida da semana. Ah, é? Aí o formigueiro, a formiga protetora diz: olha, o seu doce está lá no cômodo para conversar com a rainha. Aí chega lá a rainha: e aí, tudo bem? Você não fez mais do que a sua obrigação, vá trabalhar, que aqui não tem ninguém para ser reconhecido, você em nada. E aí, parece que falou alguma coisa para mim, para você? Falou para mim também. Falou para mim. E o mais interessante é que também a rainha, por mais que ela seja a líder, teoricamente é a que está ali dando direcionamento para todas as coisas, ela também não se sente a maioral. Por quê? Porque tem um determinado período do ano que a formiga, a rainha, ela fica tão vulnerável, ela fica tão sentimental, que os machos têm que chegar para fazer um cafuné, uma autoestima.
Dizer assim, não, minha rainha, você está aí, mas você é importante para a gente, e começa aquele namorico ali para poder reproduzir. É o período que a rainha entra em um processo que eles chamam de depressão da formiga. Ela está perto de reproduzir, mas antes de reproduzir ela começa a sentir, aí já começa a deixar o formigueiro de qualquer forma, aí já começa a exalar um cheirinho para que a formiga macho vá lá e aí levanta, minha rainha, levanta a bola, você que manda aqui, rapaz, e tal. Ou seja, que até a própria rainha, para ela não sentir a porretona, a melhorzona, o próprio Deus deu um período para ela ficar se sentindo também dependente dos outros. Não seria TPM não, porque o TPM, não seria bem uma TPM não, mas seria uma depressão pré-gestacional, podemos dizer assim. Então, para ela se sentir que ela também não é a maioral, ela entra em um período normalmente antes de reproduzir, em um momento de depressão. Para quê? Para mostrar que ninguém ali é mais importante, mesmo ela sendo a rainha. Tanta história, né, irmãos? Eu tenho certeza que vocês vão olhar as formigas agora de outra forma. Quais são as atitudes? A primeira atitude é a questão da alimentação. Elas são responsáveis em alimentar, principalmente as formigas mais maduras, têm a função de alimentar as formigas menos maduras. A segunda função é a função de manutenção e ampliação. Elas começam a manter o ambiente, mas elas também começam a ampliar o ambiente conforme o crescimento do formigueiro. Vai estruturando e vai ampliando. Então elas também têm essa função. E as formigas, elas também têm algumas que são estéreis, né? Elas não vão reproduzir, mas elas têm a finalidade de defender. Essas é que normalmente assumem a responsabilidade de serem as formigas protetoras. Já que eu não reproduzo, eu não vou deixar que ninguém destrua as próximas gerações. Eu vou proteger, né? Normalmente ela tem uma principal característica, a cabeça grande e o ferrão maior, porque ela é estéril, ela não reproduz, mas ela protege. Essa é uma característica que tem das formigas. Existem também aquelas que são trabalhadoras, e um outro detalhe em relação a essas trabalhadoras é que elas trabalham 24 horas. Não param. 24 horas. Elas têm uma estrutura física, e depois vocês podem entrar na internet e vocês vão ver que cada uma tem uma estrutura física diferente. E as trabalhadoras, ela tem uma estrutura física para compor pesos elevados, trabalhos excessivos. Para quê? Para manter o formigueiro, para manter a unidade, para manter a saúde do formigueiro. E tem as formigas que têm essa função de defender, e as operárias, como eu já falei. Mas uma coisa interessante com relação agora à relação entre elas é que nós temos 3 pontos. O primeiro, e vocês vão saber especificamente por isso, que é a comunicação que as formigas fazem. Primeiro ponto é através desse fenômeno que é chamado de feromônio, que ali é liberada essa substância, e essa substância é ativa, ela atrai as outras formigas, não apenas para a atração sexual, mas ela atrai para a segurança e alimentação. Então o que acontece é que você vai ver um formigueiro que tem ali uma formiga seguindo a outra. Na verdade ela está em um rastro de cheiro, né, que foi exalado ali pela formiga que encontrou aquele alimento. Logo que ela encontrou o alimento, aquilo que ela pôde pegar e levar para o formigueiro, ela levou. Mas aquilo que ela não pôde, ela deixou um rastro para que as outras possam seguir e continuar pegando os alimentos. Porque a ideia sempre da formiga é não pensar em si, é sempre pensar no coletivo, no grupo. E elas liberam esse cheiro, esse feromônio para que as outras possam seguir. Também, esse mesmo cheiro também é para proteção. Se ela percebe que aquele lugar é um lugar que vai trazer morte para ela, aquela primeira que chega volta e dá um sinal ali de que não é o lugar adequado para você. Tanto que vocês vão botar algum tipo de inseticida, alguma coisa, você joga lá, aquela primeira lá morreu, as outras 2 chegam, dá um cheirinho e volta, né? E diz para as outras, não vá não, que lá o negócio não é bom não. E aí você vê que vai uma, bate, as outras vão, tem aquela comunicação, né?
é uma forma muito específica delas tratarem uma com as outras. Então ela vai, olha, aquela nossa companheira morreu em sacrifício de nós, mas ali tem um produto ali que não é agradável, então vai passando uma para as outras aí uma vai e passa com a outra e diz, não é bom não, volta, aí vai voltando, e você vê esse fenômeno nas formigas no dia a dia da nossa casa. Uma outra comunicação que elas têm são as antenas, né? Que a gente na nossa ignorância diz, uma está beijando a outra, né? A formiga está beijando a outra, nada, elas estão ali passando informação que tem a ver com segurança, com alimentação, com proteção, com prevenção da chuva. Elas passam ali uma com a outra e dizem, olha, o negócio está pegando aí, volta aí, vamos para o formigueiro. Elas se comunicam dessa forma, e uma das maiores especialidades do mundo animal de comunicação são as formigas. Elas conseguem se comunicar com muita presteza com esses 3 elementos, fora o próprio cheiro que ela transmite. Ela transmite o cheiro quando precisa de segurança, ela transmite cheiro quando precisa de ajuda, ela transmite cheiro quando vê um alimento e que ela não tem capacidade sozinha de resolver, de trazer. Então ela lança ali um cheiro que não é o feromônio. O feromônio tem outro objetivo. Esses têm mais o objetivo de atrair e chamar as outras para cooperar com algo que elas estão ali pensando. Elas fazem muito isso quando encontram um ambiente propício para fazer o formigueiro. Então a construtora vai, encontra um ambiente legal, então ele emite, né? Lança esse cheiro para que as outras digam, olha, diga uma para as outras que eu já achei o lugar para a gente fazer o nosso barraco, né? Quem sabe nossa casa, nossa vida. E aí elas lançam ali e todas as outras vão atrás e fazem também ali o barraquinho delas. Então a comunicação é ponto fundamental para o relacionamento entre as formigas. E a dinâmica? Eu relacionei algumas coisas aqui que eu não vou repetir porque eu já falei, que elas trabalham duro, porque têm propósitos comuns, né? Elas são prudentes e econômicas, porque elas não consomem tudo, elas sempre deixam reserva para o tempo ruim, são extremamente organizadas e planejadas, fazem tudo com muito planejamento, não tem nada por acaso. Elas estão ali sempre pensando no bem comum, são oportunistas, né? Logo que percebe que um alimento está ali no chão, que é nutritivo, elas vão logo, não perde a oportunidade, pega o alimento, avisa para as outras, não perde tempo. Elas são solidárias, nunca pensam em si, sempre pensam no outro. E na geração do formigueiro, a importância não é a formiga individual, a importância é o formigueiro, é a saúde do formigueiro. E tem um espírito de prevenção muito grande. Se alguém pensa em prevenção, são as formigas. Tanto na prevenção alimentar, quanto na prevenção no que diz respeito aos predadores, né? Elas conseguem fazer. Tem alguns autores que dizem que há alguns formigueiros em alguns ambientes que chegam a 1,5 metro de profundidade. E eu perguntei por quê. Porque existem alguns predadores que conseguem pegar lá dentro. Então, 1,5 metro, como por exemplo um tamanduá-bandeira, que tem uma língua de 1,20 m, não consegue botar a língua lá dentro para pegar a formiga, porque elas fazem uma construção, uma casa mais funda. Então é extremamente, pensando em todos os detalhes, que elas conseguem viver, né? Por isso que o sábio vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6,6. Algumas coisas eu queria pensar aqui e sinalizar. Eu penso que hoje nós estamos vivendo um tempo enquanto indivíduos de uma sociedade onde nós estamos extremamente ambiciosos. Ambiciosos positivamente e negativamente. Positivamente porque a gente quer almejar mais coisas, adquirir mais coisas. E entramos nessa busca desesperada de querer ter essas ambições, mas no final de tudo mesmo é uma autossatisfação, sabe? A gente busca todas as coisas, seja uma melhor casa, uma melhor posição profissional, uma melhor condição de vestuário, tudo é para que a gente possa saciar a nossa própria vontade, e estamos entrando nessa ambição e causando um problema muito grande para nós mesmos, que é nos afastar cada dia mais de Deus, nos afastarmos da sua presença, nos tornarmos cada dia mais longe de Deus,
Hoje pela manhã eu estava falando e coloquei até no papel que nós estamos nos tornando alguns, que eu até vou pesquisar aqui, fazer uma cópiazinha aqui, nós estamos nos tornando crentes secularizados. Nós nos tornamos crentes onde não nos atentamos de que nós não somos mais religiosos, nós já somos secularizados. E o secularizado, ele tem uma das principais características, que é ser religioso. O religioso é o indivíduo que participa de todos os atos da religião, mas ele não é espiritual, porque a espiritualidade, ele influencia, afeta, transporta, transforma comportamentos e atitudes. Quando a gente vive a fé cristã de tal forma que os nossos comportamentos e as nossas atitudes não são mudadas, a gente está correndo um grande risco de ser um religioso secularizado, que para alguns é a marca do século. Para alguns isso tem sido o perfil desejado. E falando mais detalhado sobre isso, confronta diretamente com o sentimento de trabalhar em função do formigueiro. A ambição que nós temos é tão grande que eu não sinto falta do formigueiro. Eu não sinto falta das formigas. Eu me sinto o centro, a razão, e pode ser as mais positivas razões que nós nos isolamos da vida cristã, e eu não consigo associar a vida cristã afastado da comunhão da igreja, né? Patrícia sempre usava essa expressão: eu preciso encontrar o meu formigueiro. Eu preciso encontrar o meu formigueiro, né? Um tempo que a gente estava se sentindo fora de um formigueiro. Não existe formiga sem formigueiro. E a ambição do secularismo está nos levando a esse estado de entender que a gente precisa da fé para saciar as nossas necessidades, para entreter, para fazer uma agenda, para cumprir o nosso programa, mas na realidade eu não vejo a minha relação com a minha comunidade como um formigueiro, como algo vital para a vida espiritual. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas é esse sentimento que eu tenho. Na realidade, as pessoas estão vivendo uma ambição tão grande de buscar todas as coisas, e nós vamos observar que parece que são coisas legítimas. Não tenho mais participado da atividade porque eu estou trabalhando, estou estudando. Legítimo isso, né? Isso é legítimo. Mas isso está nos levando para estarmos distantes de Deus. E estar distante de Deus é estar distante do formigueiro. É estar distante do formigueiro. E que por mais que sejamos algumas formigas protetoras, outras formigas, construtora, algumas formigas favo de mel, o importante é o formigueiro estar bem. Não é se vai ressair a formiga A ou a formiga B. Porque graças a Deus que nesse formigueiro não tem uma rainha, tem um rei, que é Jesus. E que ninguém ofusca. Por mais que a sua função seja trazer o alimento, produzir, construir, ninguém vai tirar o brilho de ele ser aquele que é exaltado, engrandecido, nesse formigueiro que nós chamamos de igreja. E a ambição está levando as pessoas para a distração, para distanciamento, de tal maneira que as pessoas estão muito mais encharcadas do século do que de Deus. Irmãos, não há sobrevivência para alguém que diz: eu estou bem com Deus. Não está. Não está. E eu não confronto mais ninguém que vem com essa ideologia, com essa filosofia, porque eu sei onde é que vai chegar. Eu sei que não existe vida cristã sem estarmos no formigueiro chamado igreja. E sei também que ficar dentro do formigueiro, não é? Uma certa vez eu preguei em uma igreja, inclusive foi uma avaliação pastoral que eu passei, eu fui convidado para uma igreja e eu preguei lá sobre a questão da vida difícil dentro da arca. Dentro da arca a vida foi difícil. Mas ali estava com a presença de Deus, mas tinha bicho. Tinha a família, tinha mau cheiro, tinha uma castração de liberdade. Foi difícil viver em família. Mas a arca é que nos dá a capacidade de vivermos em unidade.
Eu faço a mesma comparação com a igreja. É difícil viver como igreja, porque nós somos difíceis. Mas é a única forma que o Senhor nos chamou para viver a vida cristã é como formigueiros. E por mais que a gente já tenha um século, um mundo, um diabo e tantas ideologias que nos digam que igreja não vale nada, as pessoas estão afrontando diretamente o Senhor, que é o Criador e Senhor da igreja. Eu sei que é difícil lidar com a formiga, que é diferente dos seus atributos, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Cada um tem sua história, cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem sua forma de agir. Mas, irmãos, se nós não tivermos um sentimento de coletividade, se nós não tivermos um sentimento de viver os propósitos como formiga dentro desse formigueiro, se nós não pensarmos de forma preventivamente para o inverno que está chegando aí, que é a volta do Senhor, que é os dias difíceis, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar. Vamos deixar as nossas ambições de lado. Vamos deixar essa questão da compensação. Parece que nós estamos absorvendo essa ideia da sociedade, dessa competição enquanto sociedade, em querer valorizar quem você é, o que você faz. Isso não cola com Cristo. Isso não cola com a igreja. Isso não tem nada a ver, incompatível completamente com a igreja, porque por mais que você faça, por mais que você seja a formiga provedora, que traga o alimento para dentro do formigueiro, você é uma formiga tanto quanto as outras. E essa compensação de nós fazermos tudo para ser reconhecido, para ser visto, para ser evidenciado diante das pessoas, irmãos, isso não cola na igreja. Pode colar na igrejinha do apóstolo fulano, pode colar na igreja do pai apóstolo, pode colar na igreja do bispo fulano de tal, porque lá já tem dono. Mas na igreja que é de genuinamente de Cristo, do qual ele é o dono, ele é o rei, não há lugar para você ser visto diante dos homens. E a gente parece que está sempre em torno disso. Compensação. Eu faço, mas quero ser visto. Não vou ser visto, então não faço. Não é minha função. Não é o meu lugar. Não vou fazer aquilo por quê? Porque quem acha que é melhor está lá na frente. Isso é a síndrome do desejo de ser igual a Deus. Aquilo que nasceu lá em Satanás, que foi plantado no coração de Adão e que está em muitos dos nossos. Quero fazer porque eu quero ser reconhecido. Nós temos que ter cuidado com a absorção do modo e estilo de vida que o mundo está impondo para a gente, irmãos. Não sei se você já teve a experiência de pegar no meio de uma caminhada, de uma trajetória da formiga e criar algum tipo de obstáculo. Por exemplo, jogam água. Ela vai arrodear, mas vai seguir o alvo. O que mais estrategicamente o século está proporcionando para a igreja são as distrações e a absorção. Nós estamos pouco a pouco absorvendo valores e estilo de vida que está se assemelhando ao mundo. E nós estamos sendo influenciados por esses valores e nós estamos adentrando esses valores, acolhendo esses valores como se fossem legítimos. Estamos questionando até os valores de Deus. Como igreja nunca foi fácil. Viver enquanto igreja nunca foi fácil. Nós somos individualmente diferentes, com uma carga genética diferente, com um comportamento diferente, com história de vida diferente, mas nós temos algo em comum, que é viver para construir o formigueiro. Os empecilhos vão ser levantados, mas a gente está absorvendo. E de tal forma que a gente já começa a agir e reagir como o mundo reage. Em alguns comportamentos que tenhamos com nós mesmos e com os outros que nós nos relacionamos, a gente parece que age como o mundo. E essa era a marca de Jesus. Os próprios fariseus, depois ele ensina diferente. Não era porque a didática de Jesus era boa, não é porque Jesus tinha uma boa dicção, é porque ele ensinava vivendo. E eu confesso que eu já estou cansado de ensinar crente a viver da mesma forma. Fala, mas mesmo comportamento. Mesmo comportamento. E nós estamos piorando.
Estamos piorando porque o que rejeitávamos do mundo a gente já está achando que é normal. Já estamos aceitando. Já estamos adotando comportamento. E eu confesso que de um mês para cá, algumas coisas que eu venho vendo e observando aqui na igreja tem muito me entristecido, porque é andar na contramão. Eu não quero citar para não ficar explicitando algo que já está claro diante das pessoas. Mas a gente vê comportamentos que não é diferente do comportamento do mundo. Até pior, porque nós sabemos que diante da justiça, alguém que tem autoridade de lei, quando comete uma injustiça, ele vai ser julgado com o dobro, porque ele deveria ser agente da lei. Um policial, a gente espera que ele haja como policial, e quando ele age como corrupto, ele é pior do que um corrupto, porque ele conhece a lei. Quando um crente age pior do que o mundo, ele é pior do que o mundo, porque o mundo é mundo. E quando a gente vê comportamento de crentes igual ao mundo, é terrível. Entristece. Se me entristece que eu sou pecador tanto com os irmãos, imagine nosso Deus. A secularização religiosa, esse é o fenômeno que eu denomino de muitos crentes de hoje. Vem aos cultos, participa quando quiser vir. É o crente secularizado. Ele vive mais tempo para as coisas do mundo, ele vive com as pessoas do mundo, ele fala igual ao mundo, ele pensa já igual ao mundo, mas vem no culto domingo, quando vem. É um crente secularizado. Ah, não, mas eu estou bem com Deus. Nunca. Ou então eu estou lendo essa Bíblia de cabeça para baixo. Eu estou bem. Não está bem. Agora a gente precisa desenhar? Tem pessoas que tem que desenhar e dizer: você está bem? Você quer que eu ministre mesmo? Você quer que eu ministre libertação? Você quer que eu ministre mesmo a palavra do Senhor no seu coração? Você vai ver que no fundo não está. Mas nós estamos tão secularizados que nós não nos sentimos mais compelidos a nos arrepender. Arrependimento não é coisa mais de crente. Confessar pecado, que negócio de confessar pecado? Isso era na igreja católica, pastor. Não é, Amaral? Confessar pecado, irmãos, se soubéssemos bem, a gente já acordava de joelho. Diz o Senhor, não sei nem o que foi que eu sonhei, mas eu pequei contra o Senhor. Mas a gente se sente tão secularizado, nós não sentimos tanto Deus de nós mesmos, que a gente não precisa mais pedir perdão. Se a gente não precisa pedir perdão a Deus que tudo vê e tudo pensa, eu vou pedir perdão ao outro? Por quê? Qual a razão? E assim o mundo pensa. É assim que o mundo age. É assim que agem as pessoas. Ou vocês acham que lá dentro do formigueiro é mil maravilhas? Porque tem uma rainha para impor ordem, para disciplinar, para corrigir. Porque no reino de Deus há um princípio de autoridade. Uma das principais características que tem, e aí vamos fazer um paralelo para os irmãos anotarem e perceber, um dos grandes paralelos diferencial do reino de Deus do reino de Satanás, é que o reino de Satanás não tem ordem. Todo mundo manda. É bagunça. Eu não sou eu que estou dizendo isso não. O próprio Senhor disse qual é o reino que subdividido ele vai prosperar. E o reino de Satanás é assim, é um querendo desfazer o outro, mas o reino de Deus tem ordem. E quem constitui essa ordem foi o próprio Deus. Eu não preciso citar inúmeros textos para embasar essa verdade. Mas eu posso citar Romanos capítulo 13, que diz que nós devemos respeitar as autoridades. Seja ela quem for. Se a autoridade foi permitida por Deus, porque no reino de Deus é um reino de autoridades. A gente está falando do reino animal, de um ser tão insignificante, mas tem lá uma ordem, tem um governo. Porque tudo que Deus fez, o sol ele não se bate com a lua. Se isso acontece, é um fenômeno que tem a ver com a degeneração do universo. Mas um sempre segue oposto ao outro. Há uma ordem. Porque o mar está avançando, o Senhor diz que vai até ali, até o limite da terra. O mar está avançando, que é uma desordem. Mas as coisas de Deus, tudo tem uma ordem. A galáxia tem uma ordem. O reino vegetal tem uma ordem. O reino animal tem uma ordem. Tudo tem uma ordem, porque nosso Deus é um Deus de ordem.
Porque no formigueiro do Senhor a gente quer fazer de qualquer jeito. E eu quero concluir. Há tantas verdades que a gente poderia pensar. Mas uma das principais verdades que eu queria deixar é a verdade de viver em sociedade, em viver em comunidade. Eu aprendo com as formigas de que em termos dos propósitos iguais, os propósitos únicos, e ter unidade nesses propósitos, a gente supera as adversidades. É isso que Paulo está falando de sermos um corpo com membros individualmente. O objetivo é o corpo. E Paulo chega a falar, a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, de que aquele órgão que acha que é mais inferior, esse é o que é mais importante. Ele não está falando de ordem de importância, ele está falando de significativos e propósitos. Ele está dizendo que em um formigueiro, não importa quem você é, você tem que ter um sentimento de formigueiro. E uma das coisas que a gente ainda não aprendeu aqui na igreja é ter esse sentimento. A gente é muito individualista, infelizmente. E a gente precisa aprender a resgatar o sentimento de coletividade. Não importa o que eu faço, o reino que cresce. Não importa o que o outro faz, o reino é que cresce. Eu me importo com o outro. E o sentimento da sociedade em tudo, na comunicação, no partilhar do mesmo ambiente, no partilhar da mesma alimentação que as formigas nos ensinam, é para ser ensinável para nós também. Nosso propósito de viver enquanto igreja, irmãos, é para que nós sejamos alimentados mutuamente, para que a gente se proteja mutuamente, mas um precisa ver no outro importância. E o sentimento que eu tenho aqui é que as pessoas não se importam. E ainda tem as síndromes dos que não se importam. E que ficam o tempo todo, porque ninguém liga para mim. Porque você liga para quem? Eu contei de dedo quantas pessoas mandaram uma mensagem para mim para dizer: pastor, estou com você. Você acha que eu não me importo com isso? Poucos mandaram uma mensagem para mim e dizer: pastor, miserável, pecador, eu estou orando por você. Ou vocês acham que também eu sou uma formiga forte? Isso é importar-se com o outro. Mas esperam que eu faça isso. Pastor, estava doente, pastor não me ligou, mas o pastor estava doente e ninguém ligou. Acabar com isso, aí vou ficar aqui chateado, magoado, vou ficar sem falar com o irmão, porque não me ligou para mim. Irmãos, meninice. Estou cansado disso, dessas meninice. Eu tenho que pensar na coletividade. Eu tenho que pensar no bem maior. Eu tenho que pensar nesse formigueiro dar certo, mesmo que eu abra mão do meu próprio reconhecimento. E a gente está cheio de dedo, cheio de absolvição que o mundo tem. É assim que o mundo acha. As pessoas querem saírem nos seus trabalhos porque eles querem ser vistas, reconhecidas, valorizadas. E a gente está dentro da igreja com esses mesmos valores. Aqui não é lugar para isso. Você nunca vai ser, nem eu vamos ser reconhecidos por ninguém. Ou vocês estão entendendo errado a Bíblia. Aqui é cruz, é anulação, é entrega. Formiga que quer o bem do formigueiro trabalha com esse propósito. Ninguém liga para mim, eu estou cansado disso. Estou cansado desse comportamento. Ninguém liga para mim, mas você liga para quem? Você visita quem? Procura saber de quem? Nem na igreja você vem. Não sei o quê, não sei o quê. Parar com isso. Meninice e ainda mais, adiciono carnalidade. Crente carnal. Eu penso no bem desse formigueiro, eu quero ver esse formigueiro bem. Quero ver essa congregação crescendo. Não importa quem traz o alimento, quem protege, cada um faz sua função, cada um tem seu objetivo. O objetivo é o reino de Deus, é que o rei reine. Você já viu alguma formiga ferida ficar pelo caminho? Quando você mata uma formiga, vá não sei aonde volte, as outras pegaram o corpo. Porque o sentimento de unidade e comunhão é tão profunda que eles não abandonam ninguém. Não está ligando para nada. Estou ligando para mim. Quero estar bem. Quero compartilhar minhas coisas. Eu recebo pessoas aqui que ficam 1 hora, 2 horas só falando de si.
Fica assim pensando, ouvindo, é isso. Nunca parou para pensar, pastor, e você, rapaz, como é que está? Assim que o mundo pensa. O mundo pensa em você. Você tem que ser o alvo. O centro é você. E a gente está vindo para a igreja assim. Mas eu passei, o irmão não me saudou. Saude 2, 3, 4. E se o irmão não saudar, eu digo, irmão, o que está acontecendo? Por que você não me saudou? Tem algum problema? Fiz alguma coisa a você? Não. Vai para o terceiro e fala. Aí o terceiro também não fala comigo. Aí vai para o quarto e vai disseminando. Quando o problema poderia ser resolvido simplesmente dizendo a mentira, o engano. Comigo não cola. Esse formigueiro é comunhão. A gente sabe disso, mas a gente não faz isso. Nada novo. Quem sabe a gente sai daqui hoje realmente confirmando aquilo que a Erval colocou. Nós estamos sendo influenciados para viver igual ao mundo. E nós não estamos nos atentando para isso. Quero alertá-lo e dizer o seguinte: igreja é isso aí mesmo, viu? É um formigueiro que você precisa ser confrontado todos os dias. Eu também sou. Se fosse para viver como o mundo vive, eu não seria discípulo. E concluo, já estou 20 minutos passando aqui no meu tempo, eu concluo dizendo que Jesus não deixou ninguém enganado. Ele disse, se vocês quiserem vir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Gosto desse cara, porque a gente até quando começa a namorar, né, joga um cheiro e tal, a pessoa até cai no nosso engano, mas Jesus não. Ele quer atrair pessoas que são compatíveis a amá-lo na proporção que ele o ama. Não tem negócio meio termo. Eu estou vendo que o pessoal está aí fragmentando, dizendo, venha para Jesus que ele vai te dar. Aí o povo está indo. Ele não disse isso. Ele não disse isso. Venha que os seus problemas emocionais, sentimentais vai ser resolvido. Ele não disse isso. Ele disse que nós vamos ter vida eterna. Mas nessa terra, ele disse que teremos aflições. Não tem outra palavra, irmãos. Não tem outra palavra. E o mundo está indo. Eu passei para comprar um suplemento alimentar, parei em uma congregação, estava vendo lá. Às vezes outra é bom a gente parar assim, né? Para observar o que é que estão falando por lá. A igreja lotada. O povo, inclusive, se abanando. Eu pensando assim comigo, rapaz, o negócio está bênção lá dentro. E ele dizendo, olha, você veio aqui para Deus responder uma necessidade sua. Eu digo, ih, rapaz, já está tudo errado. É aqui que tem a resposta para a sua necessidade. E se aquela pessoa não for respondida? Ele não vai dizer que foi aquele pastor enganador, nem aquela igreja, não, vai dizer que Jesus não respondeu a ele. Venha aqui que vai ser resolvido. Todo mundo que vem aqui na frente vai ser curado. E se não for? Se não for da vontade de Deus, e aí? A pessoa vai dizer, eu não quero saber de Jesus porque ele é mentiroso. E lotado, irmãos, lotado. E eu pensando comigo, é verdade. E o povo ali, é triste ver e vivenciar a deformação que nós estamos vivendo, não com o Evangelho, porque o Evangelho nunca vai ser deformado, o Evangelho é de Cristo, mas a forma em que a gente está ensinando. E quem que sou eu para ficar apontando igreja C ou igreja B? Mas é isso aí que está posto. Eu acredito que a gente sai daqui olhando a formiga de outra forma. Mas não a formiga que nós vamos encontrar no meio do caminho, mas olhando para nós mesmos como fosse uma formiga nesse formigueiro. Ô irmãos, nosso sentimento é coletivo. Nosso desejo é o bem-estar da comunidade. Se aqui a gente não consegue viver isso,
não vamos viver em lugar nenhum. Então aquilo que é coisa nossa, crucifica. Aquilo que é pensamento nosso, vontade nossa, ideia nossa, crucifica. Eu tenho dito isso sempre ao Senhor: Senhor, eu quero viver o Evangelho, mas eu quero viver como o Senhor quer. Eu sei, Senhor, que eu, em algum momento, quero fazer do meu jeito, né? Quero fazer do meu jeito, mas me perdoe, porque eu não quero, eu quero fazer a Tua vontade. E confesso aos irmãos que já tive vontade, e hoje é um desses dias que eu não estava com vontade de vir para a igreja. Cansado. E graças a Deus que eu tenho a liberdade para falar isso. Cansado de comportamentos e atitudes. Só venho porque ama Jesus. Porque podia muito bem mandar uma mensagem, vir aqui: irmãos, não vou mais ser o pastor da igreja, os irmãos busquem aí. Quem sabe é isso que essa igreja está precisando. Cansado de comportamento. E eu venho avisando, eu venho compartilhando, eu venho falando no coração para os irmãos. Isso porque eu quero o bem de vocês. Eu não sou porreta não, viu, irmãos? Falho também. Mas a gente tem tentado dizer: vamos fazer diferente. Se fosse para fazer a minha vontade, eu não estaria mais aqui. Eu acho que eu seria um desigrejado. No sentido não como os desigrejados, porque a minha fé e a minha vida com Deus, eu ia procurar uma congregação que eu não vou deixar nunca de congregar. E fazer meu trabalho, servir, porque é muito complicado ser pastor. Muito cansativo. Muito. E o cansativo não é o fato de que a gente está fazendo a obra do Senhor, não, que é prazer, mas é lidar com as formigas. Haja formiga complicada, que pode ser fácil, pode se tornar leve. A vida cristã pode ser mais leve vivendo em comunhão. Mas a gente está muito afetado com o mundo. Acorde, irmãos. Acorde que você pode estar com o mundo dentro de você e só vindo para os cultos. Entregamos nossas vidas diante de Ti. Essa manhã a gente aprendeu de várias formas. Mas isso tudo só vai ser apenas ensino se não for verdade na nossa prática de vida. Nos ajuda a se importar com o outro e deixar as nossas diferenças, que são tão pequenas, mas que afetam tanto o corpo. Nos ajuda a ter princípios e valores como as formigas têm. E que Teu nome seja glorificado.